Está escrito em Isaías 5:8 que a aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de ira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso, meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples e toda a multidão embriagada será devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontraram os bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade, com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado, como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Que a aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que a aflição espera os que são heróis em tomar vinho e gabam de quantidade de bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra seu povo, por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Aleluia. Ele enviará um sinal e as nações distantes assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, não se cansarão, nem dormirá, nenhum cinto soltará solto. Nenhuma correia de sandália se arrebentará, suas flechas estarão afiadas, suas flechas estarão afiadas, os seus arcos prontos para a batalha, os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão, rugirão como leões, como os leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas, e as levarão embora, ninguém poderá livrá-las. Naquele dia rugirão sobre suas vítimas, como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Assim falava o profeta Isaías, que é considerado um profeta maior. Eu fiz umas anotações sobre Isaías aqui, bem interessantes para você entender que naquela época, Isaías estava falando em relação a Israel. Israel, o povo estava em desobediência, o povo estava totalmente fora dos caminhos. Isaías era esse profeta que tentava trazer, realinhar o povo. E Isaías também já apontava mesmo tempo que ele profetizava em relação a Israel, naquela época, naquele momento, ele também já apontava as profecias deles para 700 anos depois
que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer, o Salvador iria nascer, mesmo que as pessoas ainda não estavam entendendo a mensagem de Isaías. Eles compreendiam, alguns, né, compreendiam o que ele estava querendo dizer para aquela época. Mas nas vezes que ele estava falando em relação ao futuro, alguns não compreendiam, porque estavam fora dos caminhos, não estavam alinhados com o Senhor. Às vezes, na maioria das vezes, a gente pensa que a gente está alinhado com Deus, com os pensamentos de Deus, mas às vezes não está alinhado. Às vezes a gente está embaixo de uma religiosidade no dia a dia, que a gente às vezes não para tentar ouvir realmente o que Deus está falando conosco. Às vezes Deus fala por algumas coisas, Deus fala às vezes até através de uma criança, através da natureza, através dos seus vizinhos, através de alguém. Deus está falando com você, te alertando que os dias de hoje, ainda mais esse início do ano, a gente tem que estar alerto a cada passo, a cada fala do que Deus quer falar, para a gente não cair, para a gente não desobedecer e não cair na sua palavra. Porque a palavra nos salva, a palavra nos liberta, ela nos cura, ela tira todo esse amargo dessas aflições que está acontecendo hoje, conforme a palavra, você viu, a palavra de Isaías lá para o povo de Israel naquela época, parece até que está falando das aflições de hoje, do que a gente está vivendo. Então Isaías era esse cara, esse profeta. Ele era um profeta naquela época para tentar realinhar, trazer o povo de volta para Deus, né? Que o povo estava desalinhado, o povo estava afastado do Senhor. Não estava entendendo, como os dias de hoje, muitos não entendem que a única saída para você poder se livrar das aflições do dia a dia de hoje, conforme as escrituras estão se cumprindo, você tem que estar alinhado com Deus. Esse início desse ano, se consagre nesse início desse ano, porque vai ser um ano de grandes desafios. Vai ter bênçãos, mas você vai ter que segurar essa bênção com unhas e dentes. O reino, ele é vencido e ele é expandido à força. Quando a palavra fala isso, que é vencida à força, não é agressão física, é em relação que você vai ter que prevalecer, permanecer perante a todas as aflições, perante a todos os problemas. Jesus fala que ele venceu o mundo, venceu as aflições desse mundo, ele veio como homem, 100% espírito, para nos dar esse exemplo. E ele é nosso exemplo maior de tudo, de tudo. O foco é Jesus, o foco é a salvação. Pense sempre assim. Não vamos pensar que às vezes o irmão fez alguma coisa com você, né? O próximo fez alguma coisa com você. Não é ele. É o mal que está nele, que ele ainda está se deixando se levar e ser dominado por esse mal. Que a palavra fala que que domina a terra, esse mundo é do maligno. Por quê? Essa terra aqui, onde há as aflições e tudo que acontece, essas provas, expiações, é porque quem reina aqui é o maligno. Então ele está tudo solto. Você vê que estão fazendo aí vários tipos de ritual abertamente, na cara do público, na cara de todos. E está amaldiçoando nações. A nossa nação brasileira está sendo amaldiçoada assim na cara grande, por artista, por vários outros veículos. E ninguém presta atenção. Então, assim, a palavra do Senhor, a gente não precisa falar muitas coisas, né? Não precisa ser falado muitas coisas. Por quê? Deus é o seu próprio intérprete da palavra. Não precisa de quem Jesus nos deu essa ordem para levar o ID, qualquer um. Não é pregador, como eu não sou. Deus deu essa ordem, Jesus deu essa ordem para todos fazerem o papel do ID, levar sua palavra, para sua palavra se expandir, para ser salvo almas, para trazermos mais almas para o reino de Deus, para poder expandir o reino de Deus, para tentar melhorar a situação aqui na terra, porque o que é nosso, a nossa casa é lá nos céus, junto de Deus, mas nós somos humanos, nós vivemos carne e espírito, e em espírito a gente tenta se santificar a cada dia, através do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que pedir muito a Deus, muito alinhamento e a presença do Espírito Santo, que sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito, chegar até o nosso destino, cumprir a nossa missão, que são coisas diferentes, tá?
Às vezes você tem um dom, uma profissão, de repente, às vezes, através desse dom, você está para cumprir esse dom. É diferente de um propósito de Deus na sua vida, do que Ele quer que você cumpra aqui. É diferente, os planos e projetos em relação a um propósito, né? Escolhidos por Deus têm um propósito, e nisso há um peso que se paga com tudo isso, cada um. Cada um tem o seu propósito, cada um tem também junto uma missão. E o peso disso, o pagamento disso, o preço disso é muito alto. Às vezes você paga com saúde, às vezes você paga com guerras de pessoas próximas de você, que você tem que entender que não são elas. Elas estão sendo dominadas pelo mal para tentar te abafar, te paralisar, para você não tentar andar no seu propósito, cumprir o seu propósito e cumprir a sua missão do que Deus quer que você faça aqui na Terra. Então Isaías foi assim um profeta maior, que ele teve muitas dificuldades, né? Você vê que até o momento da passagem dele, quando ele foi ali no arrebatamento com Deus, que Deus ele estava tão ali contaminado pelo povo, com tudo também, mesmo ele sendo profeta, que quando Deus arrebatou ele no momento onde que ele viu o trono do Senhor, ali os serafins, vendo toda aquela cena do trono de Deus, aquela glória toda, ele se sentiu muito pequeno, que é o que nós somos, perante a presença do Altíssimo. Então ele falou, os meus lábios são contaminados, como que eu vou fazer? Eu não posso nem... O que eu faço? Como fazer? Não foi exatamente essas palavras, mas tipo, eu sou pequeno demais, Senhor, perante tanta glória do Senhor. Como que eu vou cumprir meu propósito de falar para esse povo se voltar para Ti, Te adorar, voltar para Te servir? Então ali, né, Deus conta na palavra que ele foi lá, um anjo lá do Senhor lá, que foi os anjos serafins, trouxe uma brasa viva e passou nos lábios dele, purificando. Aquilo ali era uma representação, purificando o espírito dele, que nosso espírito é contaminado por cada terra, que a gente vive na terra. Não tem esse que fala, eu sou santo, santo, santo. Santo, santo, santo é só Deus. A ele que a gente tem que falar, santo, 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 a tua glória é maior que tudo. Porque nós não somos nada, exatamente nada. Você pode pensar que você é santíssimo, mas não é. Você já está santíssimo, então você já está lá na glória. Então você já morreu aqui, a carne já morreu, e você já está junto do Senhor já, para ser santo, 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 assim, de estar lá já, todo de branco, já trocou suas vestes, você já está lá andando nas ruas de ouros do Senhor lá nos céus. Então por isso que veio aquela brasa e purificou os lábios dele, que era a purificação do espírito dele ali, para que ele visse aquela cena de quem é o nosso Deus verdadeiro, de quem é a quem a gente serve. E para depois ele ter força, ele se fortificou ali espiritualmente ali nessa purificação toda do espírito dele, para voltar, para ele poder dar a palavra de cumprimento do que ele tinha que fazer. Que ele foi um grande profeta que apontou as profecias de que o Messias estava próximo já de chegar, que era nosso Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Então, assim, eu fiz umas anotações a respeito, por curiosidade, sobre o profeta Isaías, né? São várias coisas que são conhecidas sobre ele. Ele foi chamado ao ministério no último ano do reinado de Uzias, né? Quem lê a palavra sabe disso, quem faz seu devocional todos os dias, que é o certo. Se você não se alimenta pela palavra do Senhor, que é o teu guia, a tua instrução, você vai ser guiada pela palavra do homem. Você não pode, você pode ouvir uma pregação, porque quanto mais você ouvir a palavra, é bom. Só que depende. Às vezes a pessoa, na interpretação, ela quer dar o pitaco dela. Ela quer dar a interpretação dela. Ela não deixa o Espírito Santo guiar ela daquela palavra. Quando você abrir uma palavra, pede ao Espírito Santo, ora, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa te dar a interpretação correta, o discernimento correto sobre aquela palavra, do que Ele quer te dizer. Às vezes uma palavra fala no momento, é tão atualizado, né? As pessoas falam, é mais atualizado que o Jornal do Dia. Realmente. Porque às vezes você lê a mesma palavra durante vários anos, você abre a palavra e você lê a mesma e tem uma interpretação diferente para aquele momento da tua vida, do que você está vivendo, do que você está precisando. Que o Espírito Santo sabe que a gente está precisando para aquele momento. Então,
Ele morava em Jerusalém durante os reinados de Uzia, Jotão, Asás e Ezequias, e parece que passou a maior parte de sua vida como uma espécie de pregador da corte, ou capeleão dos reis, né, naquela época. Ele é o mais renomado de todos os profetas do Antigo Testamento. Suas visões não estão restritas a seu próprio país e época. É aquilo que a gente conversou. Ele apontou para Jesus e as nações. Não era só em relação a Jerusalém que estava em erro, estava em desobediência, estava fora dos caminhos, mas ele estava falando também para as nações, né? Então, ele não ficava restrito só àquela época, ele falou por todas as nações e por todas as épocas, mesmo restrito ao seu país na época. Foi um homem intelectualmente poderoso, de grande integridade e notável força de caráter. É citado no Novo Testamento mais do que qualquer um dos outros profetas. Ele era considerado um profeta maior, que tinha os outros profetas menores, né? Que cada um tem o seu galardão, tem o seu dom, tem os seus dons de espírito que Deus dá a cada um, conforme que a gente conversou, sobre a sua missão, sobre o seu propósito, sobre o seu destino, do que você tem que chegar até o destino. Cada um tem o seu dom, tem o seu... tudo é estabelecido, né? Talentos, tudo é Deus que nos dá. É citado no Novo Testamento mais do que qualquer um dos outros profetas, devido à relação do seu ensino com a época e os ensinos do Novo Testamento. Suas profecias foram chamadas de ponte entre a antiga e a nova aliança. Ele se casou e teve 2 filhos. Por que essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento? Porque ao mesmo tempo que ali, na época dele em Israel, ele falava, profetizava para o povo, que ele era um mensageiro de Deus e falava a palavra de Deus, ele era a boca de Deus para o povo de Israel naquela época, dos problemas que estavam vivendo naquela época, que Israel estava se desviando do Senhor. Ao mesmo tempo ele apontava para o Cristo reto, a vinda do Messias Jesus. Então ele fazia essa ponte entre a antiga aliança, da época de Moisés, para a nova aliança, né? Na época de Moisés, Abraão, a aliança com Abraão, e a nova aliança que era Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, o nosso Libertador, que é o nosso foco, que a gente tem que ser cópia, imitadores de Cristo, que é o que a gente tenta ser, mesmo sendo humanos falhos, humanos errantes. Então, é muito interessante. O profeta Isaías, ele não teve uma vida fácil. Foi muito difícil a missão dele. Às vezes a gente pensa que as missões que Deus nos dá vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter levantes, vai ter pessoas próximas de você te testando, te pisando, te humilhando, te afrontando, para você desistir, sair do teu foco, do que Deus te destinou aqui estar para fazer, para poder te distrair. O que ocorre às vezes com os levantes dos inimigos em relação a gente, com a nossa missão, com o nosso propósito? É para nos distrair, porque ele quer nos desviar do propósito para não ser cumprido. Aí o que ele faz? Ataca a tua saúde, ataca a tua família, para a sua família te perseguir, ataca o povo da tua igreja para te perseguir, ataca pessoas próximas a você do trabalho para te humilhar, para te ofender, para te maltratar, para tentar te testar no máximo da tua paciência, para ver se você vai cair, se você vai pecar e perder o foco do propósito, do seu propósito aqui na Terra. Então, temos que ficar muito ligado. E essa palavra era uma palavra na época para Israel, tanto que ali Deus fala em relação a que eles estavam mais preocupados com as riquezas, com mansões, casas, os campos, a plantação, para ter bastante lucros, né? E beber, fazer suas festividades, tá inconsciente, porque é isso que a bebida também nos faz, a gente fica inconsciente e faz besteira. Então, o que ocorre ali era uma passagem falando sobre vários aspectos. Várias coisas ali Deus estava puxando a orelha de Israel e que está puxando a nossa orelha hoje também. Então, temos que manter o foco, porque nada disso é o foco. O nosso foco, o nosso alvo é Jesus Cristo, e o nosso alvo é trazer almas para Jesus e não brigarmos entre si, e não criarmos desavença entre irmãos.
O nosso foco é a gente parar, se concentrar e parar e raciocinar. Olha, se fulano se levantou contra mim, isso é o inimigo usando ela. Isso faz parte dela, não faz parte de mim. Então, meu silêncio vai tomar uma posição. Sabe que silêncio também não é só uma resposta, é um posicionamento. Por quê? Você não entrando na do inimigo, você está se autoprotegendo. Lembra da palavra? Também em relação para você proteger seu coração? São essas coisas, porque o coração e mente funcionam junto. Quando vem esses abalos na vida, isso te desestrutura. O coração fica magoado, chateado, ferido, isso tudo vai para a mente fica conturbada, tribulada, chateada. Puxa, por que fulano fez isso comigo? Eu gostava tanto de fulano, fulano era tão... Eu admirava fulano, não sei o quê. Tribula a tua mente, te tira do foco. O que o inimigo quer aqui o tempo todo hoje, aqui na Terra? Te tirar do foco, para você não cumprir os planos e projetos de Deus aqui na Terra. Então, já lá, desde a época de Isaías, em relação que o povo já estava desalinhado, fora do foco, estava longe de Deus, essa palavra é para a gente também hoje. Vamos manter o foco. O foco é no reino de Deus. O foco é você tentar manter tua coroa, manter a sua coroa quando fala na palavra, é tentar manter a sua salvação, não perder sua salvação com pouca coisa. Que às vezes são levantes que acontecem algumas tribulações que você tem que parar e observar. Por que isso agora? Por que isso agora? Aí você vai e entra em oração. Aí Deus vai te mostrando. Isso é para te conturbar, para ter tribulações para você sair do foco. Que aí você saindo do foco, você fica chateado, magoado, chora, entristece o coração, aí o coração fica magoado, ou às vezes você retribui, sai tudo do alinhamento. Aí depois você vê o quê? Perdeu tempo para o reino. Pessoal, hoje em dia, tempo é tudo, tempo é salvação. Cada perca de tempo que você tem, você deixa, de repente, através de uma palavra, salvar uma vida para Jesus. Trazer uma vida para Jesus é tentar melhorar esse mundo aqui de aflições. Porque você trazendo mais alma para Jesus, verdadeiramente, ele ali se convertendo a Jesus Cristo verdadeiramente, vai se tornando um mundo aqui um pouquinho mais suportável. Porque ele nunca vai ser aqui paz e amor, totalmente paz e amor. Porque aqui não é o reino de Deus, não é o reino de Jesus Cristo. Aqui é o reino do diabo. O nosso reino é nos céus, é com o Todo-Poderoso Deus Yahvé. Deus Pai Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. É lá, entendeu? Lá naquelas ruas de ouro, se a gente conseguir chegar lá. Se a gente conseguir ou ser arrebatado junto da igreja, ou ser arrebatado sozinho. Tem várias passagens sobre isso, como você pode ser arrebatado junto da igreja, ou você pode ser arrebatado sozinho. Quando Deus fala que às vezes vai ter dois na cama, um vai subir e o outro não vai subir. O que ele quer dizer? Às vezes é marido e mulher, um vai subir e o outro não vai subir. Um vai ser salvo e o outro não vai ser salvo. Porque tudo Deus vai passar o pente fino em relação a toda a nossa vida. Por isso que a gente não pode criticar, julgar o outro, porque às vezes não é o outro que está te afrontando, é o inimigo. Tanto que Deus fala, a nossa guerra é contra potestades, né, espíritos malignos, né? Então não são pessoas humanas de carne e osso, elas são usadas pelos espíritos ruins, que se apegam a elas para poder fazer mal. Por isso que a gente não pode também contra-atacar dessa forma de agressividade por palavras ou agressividade física, nada disso. Se você é uma nova criatura, você diz ter a paz de Cristo em dentro de você, que é o Espírito Santo do Senhor que você tem que transmitir essa paz, até nos piores momentos das aflições. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus e pedir com que aquela pessoa veja, caia a ficha que ela está sendo usada pelo inimigo e que ela está saindo do propósito, está saindo dos caminhos. Que quando você deixa ser usado pelo inimigo, você passa a estar no reino das trevas em vez dos reinos dos céus. Então temos que ficar muito ligado com isso.
essa palavra não é só uma palavra de despertamento e nem só uma palavra atualizada, que não foi só para a época de Israel. É para a gente refletir sobre, às vezes, o que a gente está colocando muitas coisas acima do nosso propósito e dos planos de Deus e até mesmo do nosso Deus. Vamos ficar ligados, pessoal.